coisas como o Islã como forma de jogo, um jogo poético, e para isso criou 3 regras que são obrigatórias no Islã, que são elas: 3 poemas de até 3 minutos, poemas autorais, e é proibido acompanhamento musical ou objeto de cena. Ou seja, é você, somente você e a sua poesia. Ao fazer isso, o Sr. Mark L. Smith ele entende que a poesia está em todo lugar. Onde existe um sujeito histórico, existe um ser que é um sujeito poético, um ser poético. Portanto, ele mesmo ele tem a capacidade de expressar em sentimentos tudo aquilo que ele pensa. E é por isso que o Islã é tão importante, uma cultura tão importante, e que ela tem esse alcance enorme, né, no mundo inteiro. Sobre uma outra perspectiva de como é o funcionamento, de como são as etapas locais, regionais, nacionais e mundiais do Islã. Então, nós temos em mente que o primeiro item para a criação de um Islã é o amor, né? É o respeito daqueles que vieram antes de nós. E é por isso que, ao criar um Islã, é possível, ou não, depende de cada mentalidade, de cada pessoa, mas para nós, aqui de Uberaba, do Islã Ondaka, nossa primeira intenção foi buscar, correr atrás dessas informações das pessoas que vieram antes de nós. Então, essa tentativa foi de aprender os detalhes, as minúcias, né, essas particularidades. Por isso é que nós buscamos essa ajuda valiosa de Roberta Estrela Dalva, né, que foi a pioneira, quem trouxe o Islã para o Brasil, de Daniel Minchoni, o criador do menor Islã do mundo, né, ou seja, nós também temos essa edição, né, que são Islãs com poemas de até 10 segundos. Né? Buscamos a ajuda de Daniel Minchoni e também de Rogério Coelho, do Islã Clube da Luta, que ele que é também o Islã Master do Islã MG, e também do grande irmão Jaidson da Rua Declama. E por que isso? Porque nós precisamos entender todos esses mecanismos que rodeiam o Islã. A parte de como é feita a pontuação, né? Ou seja, são escolhidos 5 jurados que dão notas de 0 a 10. A maior e a menor nota são descartadas. O esquema do tempo, que são poemas de até 3 minutos, né? Ou seja, após 3 minutos e 10 segundos, é descontado 0,5. Como é utilizado a música, o DJ no Islã, como é feito, como é passado para os poetas, essas questões do não falar sobre racismos, sobre feminicídios, sobre fascismos, e outras coisas mais que não cabem no Islã. Então, todas essas minúcias, todos esses conhecimentos que são buscados, né, por esses mais velhos, por essas pessoas que vieram, né, e que já fazem Islã muito antes de nós. Então, feito isso, né, feito a criação do nome, do logo, do grito de guerra, do grito de guerra. Aqui no Brasil existe uma particularidade que às vezes não acontece em outros países, que antes mesmo da declamação do poeta existe um grito, né, um grito de cada Islã. Tudo isso, a escolha do local, a escolha se vai ter abertura para outros artistas ou não. A efetivação do Islã acontece que mensalmente existe uma edição de cada Islã, e esse Islã tira um representante, tira um campeão, uma campeã, e no final do ano todos os campeões de todas as edições juntam-se numa grande final. No final do ano, isso antes de acontecer as finais regionais. Falando de Minas Gerais, antes de acontecer o Islã MG. Feito isso, ao tirar um campeão, uma campeã, esse poeta representa a cidade, né, juntamente com outras cidades, num evento que é chamado
chamado de Slam MG. O Slam MG acontece em Belo Horizonte e reúne todas as cidades, todos os poetas, todos os poetas que disputam em 3 dias vagas para disputar o Slam BR, que é o nosso campeonato. Campeonato Brasileiro de Poesia Falada, que acontece em São Paulo. Então, é muito importante a existência do Slam MG, cujos Slam Masters são Rogério Coelho e Thaís Carvalhais. O Slam MG é muito importante, assim como outros estados, pois eles concentram, né, no nosso caso, na capital mineira, cidades, pessoas, poetas, não poetas, pessoas que são juradas, pessoas que vão escutar poesia, num evento que ele tem essa particularidade de aglutinar, né, escutas, porque o poeta fala 3 minutos e escuta, às vezes, 1 hora. Então, essa fala, essa audição de uma poesia que mexe com você, o estar presente, gritar, dar nota, refletir sobre nós mesmos no outro, isso é algo muito importante. E por isso que, a cada dia, o Slam ele vai adquirindo novos poetas, novas pessoas que buscam através da poesia, através dessa participação nos slams, algo que realmente é transformador e é duradouro nas suas vidas. Depois que acontecem as finais do Slam MG, os campeões, as pessoas que conseguem as vagas, isso é algo visto anualmente, porque infelizmente não são todos os estados que disputam o Slam BR, que é o Campeonato Brasileiro de Poesia Falado. Esses poetas vão para São Paulo e disputam o Slam BR, né, com outros poetas, que é muito importante também porque ainda amplifica nacionalmente essas vozes, esses sotaques, esses falares, essas visões de mundo. Ou seja, o Slam BR é algo que começa nas cidades, porque é preciso entender que o poeta que gostaria de participar tanto de qualquer slam da sua cidade, disputar o Slam MG e disputar o nacional, até chegar na Copa do Mundo da Poesia Falada, não existe uma possibilidade de ele se autorrepresentar. Ele precisa, é necessário, ele participar de um slam local, da sua cidade, competir e ganhar, né, alguma edição que o coloque na final, e aí dessa final que ele vença e dispute o Slam MG e que vença o Slam MG para chegar em São Paulo. E é toda uma trajetória, né? Nós falamos de sonhos, nós falamos de um caminho poético que vem mudando vidas através da declamação, da escuta. Por isso que os slams são tão importantes e essa manutenção em cada cidade vai se criando um elo, uma rede de transformação. O campeão, a campeã do Slam BR, ele tem essa como prerrogativa participar até então, né, da Copa do Mundo da Poesia Falada que acontece na França. A edição de 2020, que a poeta Kimani não se apresentou, foi de forma online, e esse ano também ainda não sabemos como que vai ser essa movimentação, mas já surgem outras possibilidades, além da França, né, de ter outros campeonatos, de ter um outro campeonato com a participação mais democrática das Américas, da África, e isso é muito importante, porque nós temos que pensar que o poeta, ao declamar, ele traz consigo uma vivência, uma história de vida, muitas vezes demarcada de muito sofrimento e de sonhos, de esperança, e ele busca, através do slam, essa possibilidade, dessa virada de chave, dele se entender como escritor, dele se entender como poeta, dele se entender como ele mesmo no outro, no coletivo. Portanto, o slam ele tem essa referenciação
para mim pelo menos, voltada por esses valores que permeiam a África em nós, esse desejo constante por uma busca de uma melhoria, de uma revolução mais justa para nós, para todos os sofredores e também para aqueles que buscam no Islã, na poesia, uma forma de viver. Existem vários relatos, vários depoimentos de pessoas que dizem que pelo simples, mas que não é simples, ato de falar, suas vidas foram transformadas, modificadas. Por isso que é importante que os Islamers, os Islam Masters, assumam essa tarefa de criação de um Islã com muito amor, com muita serenidade e com muito respeito aos que vieram antes de nós. Grande abraço a todos e todas e todas. Islã sempre, Islã em nós.